Graça e paz a todos, irmãos. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo do 1 ao 2, encontramos sacrifícios vivos. Portanto, irmãos, está se referindo aos irmãos em Cristo, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Prestem atenção nessa parte, meus amados. Muitos esquecem dessa parte. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui o apóstolo está dizendo para que nós que somos irmãos em Cristo, nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, tá? E quais são os padrões desse mundo? Não deu certo no casamento, se divorcie e case com outro. Quais são os padrões desse mundo? Ao que se faz, ao que se paga. Pisou no meu pé, eu piso também. Então, são padrões que são totalmente contrários aos que são irmãos em Cristo. São padrões pagãos. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, nós encontramos justamente essa advertência do apóstolo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Então, eles não vão suportar a sã doutrina. Nós que lutamos pela família, que o nosso ministério é a família, quando a gente fala o que está na Bíblia, não o que a gente quer, é o que está na Bíblia, que o casamento até que a morte nos separe, que nada nos dá respaldo para nos casarmos com uma outra pessoa depois de um divórcio, nada, não vai ser violência, não vai ser adultério, não vai ser o abandono. Nada disso nos dá respaldo bíblico para nos casarmos de novo com uma pessoa e assim mesmo Deus abençoar essa segunda aliança. Somente se houver o óbito, a morte do primeiro cônjuge. Aí sim. Então, eles não suportarão essa sã doutrina. Por isso que nós somos atacados. Alegam que nós estamos colocando jugo demasiado nas pessoas, onde isso é a palavra de Deus. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Vão procurar um teólogo, um pastor que prega que pode, em caso de abandono, em caso de adultério, se casar com outro que Deus vai abençoar. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. A verdade é o quê? Mateus 19:9. O homem que se divorcia da sua esposa e se casa com outro comete adultério. E quem casa com uma divorciada comete adultério com ela. Existe uma exceção, exceto em caso de fornicação, um matrimônio falso, exceto em caso de imoralidade sexual, exceto em caso de uma relação sexual ilícita, que é o sexo antes do casamento. Eles não dão ouvidos a isso, tá? E então eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, que essa é a verdade. O que eles vão fazer? Voltando-se para os mitos. Juntarão mestres para os seus próprios deleites. Vou para uma igreja que pregue que eu posso me casar com a segunda pessoa mesmo depois do divórcio, porque o meu marido me agrediu, ou então o meu marido me abandonou, aí eu posso. Eles vão querer, sentindo como chão nos ouvidos, querendo escutar só aquilo que agrada a carne deles. Então, voltando lá para Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões do mundo. Qual o padrão do mundo? Que você pode se divorciar e casar com outro. Ah, mas Deus falou que odeia o divórcio. Não, mas o mundo não odeia. Mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, só não aceita quem não quer. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre,
quem poderá ser salvo? Porque essa palavra é dura. O que Jesus falou para os seus discípulos? A vocês é dado conhecer o reino de Deus. Mas a eles eu falo por parábolas, para que tendo ouvidos ou possam ouvir e não entender, tendo olhos possam enxergar, ver e não enxergar. Caso contrário, eles se arrependeriam e eu seria obrigado a perdoá-los. Então, tem gente que vai ter o coração endurecido mesmo. Mas aqueles que são do Senhor, que o Senhor predestinou, esses vão entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.